Saúde os irmãos com a paz do Senhor. O irmão Mateus, mais uma vez, no canal. Vamos à palavra. Irmãos, eu queria compartilhar com vocês algo que o Senhor tinha falado no meu coração há alguns dias. E Ele falava comigo muito a palavra, um mandamento, uma ordem. Esforça-te, resista, lute, tenha força, seja forte. Essa foi a palavra que Deus me deu esses dias. E eu meditando, eu lembrei no que Deus falou com Josué no início do livro, né? Do livro de Josué, quando Moisés morre e agora Josué está desanimado, está com medo, porque agora o líder que ele tanto tinha aprendido, ele havia partido. E ele, muito provavelmente, ele se sentia muito incapaz de dirigir, de liderar aquele povo. Então Deus fala com Josué no capítulo 1, verso 9, tão falado versículo, né? Esse versículo ele é muito falado. Ele diz: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Irmãos, eu queria chamar os irmãos a atenção da palavra esforça-te. Deus me fez lembrar de que estamos numa guerra. E eu não falo somente da guerra em Israel, na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, não. Mas eu falo de guerras espirituais. Estamos num combate, numa luta. E é comum ao cristão ele fraquejar. É comum ao cristão desfalecer as suas forças. O verdadeiro cristão que luta, ele sente o peso da guerra, da batalha. Não é fácil. Prestem atenção, olhem para onde, para o que está acontecendo com as igrejas. Estão se enchendo de heresias. Falsos mestres têm conduzido as ovelhas à perdição. E aquelas que não são ovelhas estão se transformando e já são bodes que estão prejudicando outras pessoas. Falsos ensinos. Uns dizem que você deve ser rico. Outros dizem que você não pode adoecer. Outros chegam ao ponto de dizer que se você viver da maneira que você quiser, você poderá ir para o céu, independente de qualquer coisa. São contra essas coisas que nós lutamos. Paulo vai dizer em Efésios que a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Nossas armas, as armas da nossa milícia, da nossa labuta, da nossa luta, não são carnais, mas espirituais e poderosas em Deus, para nos fazer vencer. Lembrem-se, cristãos, não estamos num parque de diversões, não estamos em um playground, em um cinema, em um passeio no shopping, não, estamos numa guerra. E ele nos convoca, esforcem-se, sejam persistentes, lutem. Eu não estou falando para que venhamos a nos calar ante a heresias, não. Esforçar, eu também entendo que quando ele nos chama à luta, nos chama também a denunciarmos esses tipos de coisa. Não se conforme com o pecado, não se conforme com as heresias. Nós não podemos tratar essas coisas com indiferença. É a nossa luta. A luta que Cristo nos convocou a lutar. Ele está à frente. Já temos garantia da nossa vitória, mas nós devemos persistir, lutar. Sabe, irmãos, você pode olhar para mim e pensar que eu nunca pensei em desistir. É claro que sim. Todos os dias. Todos os dias. Mas, irmãos, ele nos convoca a algo diferente. Lutem contra o pecado. Lutem contra as heresias. Lutem contra os falsos mestres. Eu não estou falando para você promover escândalos, porque a Bíblia diz que
Ai daquele que vê um escândalo, mas que devemos denunciar. Devemos apontar o dedo, mostrar na escritura que a conduta de certas pessoas está errada. Nós não podemos nos conformar com um sistema desse mundo, conforme Paulo escreveu em Romanos capítulo 12. Quando ele fala, não vos conformeis com esse mundo, não está falando do mundo físico em que estamos, mas do sistema que esse mundo adotou depois da queda. O pecado infiltrou o coração do homem e transformou ele num animal descontrolado, desprovido da presença de Deus, conforme Romanos 3:23 fala. Mas Deus nos convoca. Se você ler as cartas de Paulo a Timóteo, ele vai dizer, aquele que milita a boa milícia, não se embaraça com as coisas dessa vida. Antes, se esforça para agradar aquele que o alistou para a guerra. Você não pode ser inimigo de pessoas, mas você é inimigo de espíritos. Você não pode ser inimigo do seu irmão, mas você é inimigo de ideologias que ele pode estar carregando. Isso sim, são os nossos inimigos. A vida do cristão é uma luta, é um combate. E ele nos diz, esforcem-se, persistem. Essa foi a palavra que Deus colocou ao meu coração esses dias. Resistam às aflições, persistem, lutem, desembaiem as espadas e vão para cima. Nós não podemos ficar calados. Não podemos ficar calados com o que estão fazendo nas igrejas. Não podemos ficar calados com o que estão fazendo aí fora com as nossas crianças. Não podemos ficar calados quando nós vemos certas coisas na TV, na mídia, nas redes sociais. O mundo, ele está normalizando o pecado. E isso não está entrando na igreja, isso já entrou na igreja. Mas a mensagem que ele nos dá é, esforcem-se, lutem, levantem-se. E eu vou finalizar esse vídeo dizendo algo. Que Deus, eu acredito que foi Deus que falou para mim. O Espírito Santo, ele fala conosco. Os pequeninos, os pequenos, nós, os pequenos. Nós somos a infantaria. A infantaria, irmãos, eram os soldados que saíam na linha de frente. Eles eram os primeiros a pisar em território inimigo. E, logicamente, eram os primeiros a serem alvejados pelos adversários. Nós, os pequenos, somos os soldados de infantaria contra o pecado, contra tudo aquilo que é anti-Deus. Porque o anticristo já está aí, a Bíblia nos prova. O espírito dele já rodeia esse mundo desde o pecado. Que é tudo contra a Deus e tudo aquilo que se adora. Lembrem-se, somos cristãos, somos soldados. Precisamos nos esforçar, resistir. Levantem-se, lutem. Nós não podemos ficar indiferentes, parados e calados. Nós não podemos agir como se nada estivesse acontecendo. Porque está. O céu espera de nós, primeiramente de mim, que sou falho nessa questão. Eu admito que nós venhamos a nos levantar e fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Não percam as esperanças, Cristo está ao nosso lado. Levantem-se, lutem, porque a igreja e o mundo nunca esteve tão dependente de homens e mulheres, verdadeiros adoradores, que se levantassem e fizessem a vontade de Deus. Deus abençoe. Eu espero que essa mensagem toque você, comente e que o mais importante, que venhamos a orar uns pelos outros e que venhamos a pedir a Deus que nos dê força, que cinja os nossos lombos, para que venhamos a fazer a sua vontade. Deus abençoe.